noite. Boa noite a todos. Meu nome é Liliane. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde do trabalhador. Começamos pelo histórico da enfermagem do trabalho e suas principais rotinas. Como todo mundo já sabe, o início da enfermagem, ela se deu por volta do século XIX. E o Brasil, a primeira escola que tivemos de enfermagem, ela foi no Rio de Janeiro, por causa da colonização, das cruzadas, e aí veio a primeira escola de enfermagem. E, por ironia do destino, talvez, ou por coincidência, ou por sorte, nós tivemos atrelada à história da enfermagem o início da saúde do trabalho. No Rio de Janeiro, em 1880, no hospital psiquiátrico, que seria o Hospício Dom Pedro II, começou-se a desenvolver projetos e trabalhos voltados à área da saúde mental. E com a saúde mental, percebeu-se muito que naquela época, né, nesse tempo longínquo, os trabalhadores que estavam sujeitos a estresse, eles adoeciam mais. Então, aconteceu a Conferência Internacional do Trabalho, e com isso começou-se, então, a dar uma atenção mais especial às questões trabalhistas, às questões de saúde do trabalho. Em 1963, foi incluso nos cursos médicos a medicina do trabalho. Só em 1964, a Escola de Enfermagem do Rio de Janeiro incluiu a disciplina de saúde ocupacional, que era voltado a cuidar dos problemas relacionados às atividades laborais de todos os ali envolvidos. Nessa época, em meados dessa época, foi incluído o auxiliar de enfermagem, porque quando se deu início à enfermagem, a história da enfermagem, tinha-se aquele auxiliar de enfermagem, que seria a pessoa que estaria propriamente dita no corpo a corpo, que executaria os procedimentos juntos aos técnicos, que seriam aquelas pessoas que seriam treinadas pelos técnicos. Existiam os enfermeiros, que estavam ali na parte administrativa e que iriam conduzir esses outros dois subgrupos da enfermagem. Então, entende-se que no dia a dia, no mais próximo ao paciente e aos necessitados desse atendimento, estariam os auxiliares de enfermagem. Então, eles começam a fazer parte do grupo, da equipe de cuidado com os trabalhadores. A inclusão do enfermeiro do trabalho na saúde ocupacional aconteceu devido à portaria 3.460 de 1975. Nesse mesmo ano, criou-se o Código de Deontologia da Enfermagem, e no ano seguinte, criou-se no Rio Grande do Sul o primeiro sindicato de enfermagem. Por que a área da enfermagem na saúde do trabalhador, ela veio caminhando progressivamente? Porque começa-se, então, a ver que as várias horas de trabalho, as várias horas de labuta do trabalhador estavam causando muito afastamento deles, eles estavam adoecendo muito, eles estavam a produção estava caindo muito, porque não se tinha um sindicato, não se tinha um cuidado, não se tinha normas, não se tinha diretrizes para conduzir essa saúde desse trabalhador. Então, começam-se a criar sindicatos voltados a esse atendimento, com esse propósito de cuidar mesmo e de diminuir os agravos de saúde que acabavam por impedir que esses trabalhadores estivessem executando seu papel como deveria. A equipe de enfermagem do trabalho é composta por técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, e o enfermeiro ele é considerado enfermeiro do trabalho quando ele tem pós-graduação em enfermagem do trabalho, especialização, né, pós-graduação.
Ele, como pós-graduado, ele se dedica mais ao cuidado, à prevenção, assistência direta, assistência administrativa, educativa e atividade de integração. O que acontece? O que é isso? Então, o que o enfermeiro do trabalho faz? O enfermeiro do trabalho, ele está ali para assistir o trabalhador, para evitar que ele seja acometido por doenças, para orientar, para identificar os riscos ocupacionais aos quais ele está submetido em cada área de atuação dele, porque a gente vê muito falar em EPI, todo mundo tem que usar EPI, mas quais são os EPIs para cada setor? O que cada pessoa deve usar? O que cada trabalhador deve usar? O que eu posso fazer para minimizar esse impacto do sistema laboral na saúde do meu trabalhador? O que esse trabalho, o que é que está de nocivo para ele, que eu posso evitar, que eu posso diminuir esse agravo? O que eu posso fazer para trazer para esse trabalhador uma estabilidade, um ambiente mais acolhedor, um ambiente menos arriscado? O que eu posso fazer para manter a saúde desse trabalhador? O que eu posso fazer para que ele não adoeça, ou para que ele se afaste menos do campo de serviço? Porque toda vez que um profissional adoece, nós temos aí o dano daquele profissional, porque ele está afastado das questões laborais, ele tem prejuízo financeiro para ele tem trabalho, hoje a gente sabe que, além, é claro, todo mundo trabalha para ter uma remuneração, mas tem muito a ver com o psicológico, com estar ativo, com estar produzindo. Então, quando você tira um profissional do campo de trabalho, quando você leva ele, quando ele está impossibilitado de exercer suas funções, não é só o financeiro, existe uma carga emocional, existe uma família que está sendo prejudicada, a empresa perde o profissional que já está habilitado, que já está acostumado a desempenhar tal papel. Então, o prejuízo é muito, por isso que a gente tem que dar essa atenção maior. E cabe ao enfermeiro do trabalho estar ali executando e garantindo que essas particularidades, que essas comorbidades cheguem até esse profissional. A NR4, ela está muito relacionada com isso, com essa normatização junto ao Corém, né, que se refere ao Ministério do Trabalho, que está relacionada à necessidade de assistência e de cuidado do enfermeiro especializado e voltado para esse cuidado. O enfermeiro do trabalho presta assistência e cuidado de enfermagem a empregados, promovendo e zelando pela saúde contra os riscos ocupacionais, atendendo os doentes, acidentados e visando seu bem-estar físico e mental, como também planeja e organiza, dirige e coordena, controla e avalia atividades de assistência e de enfermagem nos termos da legislação reguladora do exercício profissional. Então, como eu já falei, né, essas assistências, elas podem ser do tipo administrativa, quando ele vai tratar de normas vigentes, identificar os riscos, trabalhar esses riscos, criar protocolos, identificar quais protocolos devem ser entregados em cada área. Aí vem as atividades assistenciais, que é prestar assistência direta ao profissional, vem lá a pressão arterial, risco de estresse, doenças LER, DORT, o que aquele paciente, o que aquele profissional está sujeito naquele tipo de atividade que ele exerce, identificar isso. Atividade de integração, que é identificar a adaptatividade desse profissional, integrar esse profissional ao meio em que ele vai exercer o trabalho dele, ver se as condições dele, se ele tem condições físicas para aquele trabalho, se ele tem condições psíquicas para aquele trabalho, e atividade de pesquisa. Vamos identificar o que está, talvez, um método que vá minimizar os riscos nessa área. Por que aquele tal medicamento está interferindo no trabalho desse paciente? Aquele paciente, aquele profissional, aquele trabalhador, ele está muito estressado, ele está tendo crise de hipotensão, vamos ver o que está causando isso, ele está ficando um período muito longo sem alimentação, ele é diabético, ele está tendo crises constantes, vamos ver se tem, vamos tentar identificar o fator causal
para tentar minimizar esses agravos e, claro, obviamente, as patologias provenientes. Prover assistência médica ao trabalhador é uma função do médico do trabalho. Ele vai diagnosticar, ele vai traçar planos de cuidado junto com a equipe técnica, né, com a equipe de enfermagem, com a equipe técnica. Quando o médico suspeita de um agravo de saúde que está sendo causado pelo ambiente ocupacional, ele encaminha para um especialista, e esse especialista vai dar assistência adequada para aquele profissional. Então, vamos lá, eu tenho uma equipe de profissional de enfermagem que está lá, eu tenho um médico, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem voltados, que são especialistas e compõem a equipe de saúde do trabalhador. Durante um periódico, esse funcionário passou pela equipe, passou pelo técnico de enfermagem, passou pelo enfermeiro, chegou no médico, o médico diagnosticou, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, que ele está hipertenso. Se ele está hipertenso, vamos identificar essa hipertensão, ela é laboral, ela é causada pelo ambiente de trabalho que ele está, ou ela é ou ela está relacionada diretamente com o nível de estresse que ele está submetido, ou é uma questão fisiológica, ou é uma questão patológica. Então, o médico, não, ele realmente tem uma doença instaurada no coração, ele tem uma doença arterial, então ele precisa ser encaminhado para um cardiologista. Então, ele vai para o cardiologista, ele vai com esse encaminhamento da empresa, chegou lá no cardiologista, ele vai ser assistido, ele vai passar por todos os exames, em tudo aquilo que se julgar necessário por esse profissional, e a partir daí ele volta para a empresa com com as comprovações de que ele foi assistido, que ele está em tratamento, então ele pode ser reintegrado ao ambiente de trabalho dele, porque a gente identificou, nesse caso o médico identificou o problema, ele teve a solução, ele teve o encaminhamento, ele teve a oportunidade de tratar, então ele pode voltar para a atividade laboral dele. Porque aí a gente entende que, a partir daí, nós, como equipe de saúde do trabalho, nós teremos a função e a obrigação de estar acompanhando mais de perto esse trabalhador, e caso ocorra novamente um novo episódio, de novo, a gente encaminha ele para os especialistas. Isso pode acontecer com a parte cardiológica, com a oftalmológica, com a psíquica, com a hemodinâmica, vai depender do que esse paciente está exposto. Mais à frente a gente vai falar como que é classificada as doenças do trabalho e como elas são identificadas, tá? Tá claro, gente? Tudo tranquilo? Para a realização de ações de assistências básicas e de vigilância em saúde do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, gente, é quando nós, além de identificar esse fator causal, a gente tem que ver se o ambiente que esse trabalhador está é favorável, é um ambiente saudável, se está dentro das normas da vigilância sanitária, ou se esse ambiente pode estar interferindo diretamente na saúde desse trabalhador ou no agravo desse trabalhador. Realizar inquéritos epidemiológicos e ambientais do trabalho. Realizar vigilância em ambiente de trabalho com outros membros da equipe municipal e de órgãos que atuam no campo da saúde do trabalhador. Por que a gente não... a saúde do trabalhador é algo que integra várias ações, vários segmentos. Porque, vejamos bem, o ambiente que ele trabalha, ele precisa obedecer umas normas técnicas da vigilância. Ele precisa estar dentro dessas normas, ele precisa estar vinculado à assistência, ele precisa estar ele precisa estar dentro daquilo que a gente entende como dentro das normas exigidas. Por exemplo, vocês já devem ter visto falar dos campos de trabalho insalubres.
se eu estou num ambiente de trabalho que não está limpo, que não me oferece, eu trabalho sentado numa cadeira que não me permite estar muito alta ou muito baixa, eu fico muitas horas curvado, eu vou ter uma maior probabilidade de desenvolver problemas de coluna. Se eu trabalho num ambiente sujo, cheio de ratos, cheio de bichos, cheio de baratas, sei lá, de animais peçonhentos, eu estou mais sujeita a ter uma doença, a pegar uma doença bacteriana, uma doença fúngica. Então, assim, o ambiente, ele me diz do que eu estou, o que eu posso adquirir como patologia. E para uma empresa poder manter as suas funções, para ela poder exercer dentro do segmento dela, ela precisa, sim, estar de acordo com normas, seja da vigilância sanitária, seja do setor de engenharia, ela precisa obedecer os critérios que foram pré-estabelecidos. Toda a área de atuação, toda empresa, ela segue ela segue um manual de normas e diretrizes, ela tem estabelecido os seus protocolos, e isso então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, que é um órgão fiscalizador também, ele tem que estar, sim, em conformidade com esses outros segmentos. Notificar acidentes e doenças do trabalho mediante instrumentos de notificação utilizados pelo setor de saúde. Para os trabalhadores dos setores formais, preencher a ficha para o registro de atividades, procedimentos e notificações, que são as CIAPs. Quando a gente fala de notificação, é muito comum vocês entrarem numa empresa e tá escrito lá 120 dias sem acidente, 50 dias sem acidente, 200 dias sem acidente. Isso é muito bom, é sinal de uma equipe de saúde do trabalhador ativa e funcionante. Mas temos que lembrar também que se chegou a acontecer esse acidente do trabalho, ele precisa ser notificado, porque é através dessa notificação que a gente a gente consegue traçar o perfil daquela empresa e o perfil do setor de trabalho. O que está levando mais ao acidente? É a falta do uso do capacete? É a não sinalização do piso molhado? Ou é a bota do profissional que não está adequada? Ou ele não usa uma roupa térmica adequada para entrar numa estufa gelada? O que está levando esse profissional ao adoecimento? Então, é por isso que a gente precisa identificar os riscos e, então, notificar quando acontece esse agravo. Ah, mas aí a empresa vai perder, nós vamos perder um bônus salarial porque teve acidente. Beleza, mas aí vamos pensar em notificar, em tornar visível para os órgãos reguladores o que está adoecendo esse profissional, para evitar que outros adoeçam mais para frente. Aí, não, eu não vou notificar, não, deixa isso para lá, foi só um cortezinho. Hoje foi um corte, mas amanhã pode ser uma infecção. Aquele corte pode gerar um agravo à saúde desse profissional e que vai acabar tirando ele do ambiente de trabalho, que não é o que a gente quer. Prevenção primária. Quando a gente vai falar, então, de atividades de enfermagem, existem 3 níveis de atuação: o primário, o secundário e a terciário. Nesses níveis, por que são subdivididos em níveis? Para a gente poder criar uma forma de catalogar essas informações. Na prevenção primária, eu vou ter promoção do ajustamento do trabalho do trabalhador ao trabalho. Então, o que é isso? Esse trabalhador, ele tem alguma doença pré-existente que impede ele, por exemplo, de fazer força. Ele tem uma doença degenerativa do músculo. Como é que ele vai carregar? Como é que ele vai descarregar o caminhão se ele precisa de força e ele não tem força muscular? Ele tem uma doença que incapacita ele. Então, eu vou locar esse trabalhador para alguma atividade laboral que seja compatível com aquela necessidade dele, seja ela momentânea ou seja ela alguma necessidade permanente. Aquisição de hábitos saudáveis. A intervenção de desenvolvimento de formas mais eficazes e evidentes através da identificação e classificação dos estressores
Gente, vocês estão conseguindo ver aí? Que aqui está travando. A intervenção e desenvolvimento de formas mais eficazes e evidentes através da identificação e classificação dos estressores e da proposição de medidas de educação, controle e fatores de risco, como, por exemplo, impedimento ou reduzindo a penetração deles até a linha de resistência, fortalecendo a linha de defesa do trabalhador. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a gente, na atenção primária, quando a gente fala de prevenção, a gente está impedindo com que aquele trabalhador, ele entre, de fato, numa área de risco. A gente vai identificar essa área de risco e fornecer linhas, por exemplo, demarcar, vamos de uma forma prática, vamos demarcar uma zona que tem risco de desmoronamento para o trabalhador que trabalha na mina não chegar próximo dessa área, para evitar que ele seja soterrado caso ocorra um desmoronamento, que a gente já identificou lá. Ou a gente vai colocar barreira de contenção num lugar que a gente acha que tem um risco, que a gente identificou junto com a engenharia do trabalho, que naquela região ali o engenheiro falou assim, olha, o engenheiro de segurança do trabalho vira e fala assim, olha, ali a gente tem risco de queda, ali é um terreno com desnível, e o trabalhador, ele é muito escorregadio, então ali é arriscado para o trabalhador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um equipamento que deixe esse profissional seguro para andar naquele local, caso não seja possível impedir o acesso dele naquele local. Então, a gente vai, através dessa identificação, a gente vai estar conduzindo da melhor forma para evitar o agravo à saúde. Já na prevenção secundária, ocorre a adequação das condições sanitárias do ambiente de trabalho, assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais do trabalho e assistência contínua às consequências dos agravos e as doenças produzidas pelas condições prejudiciais de trabalho. Intervenção focada na ação, né? Que aí, nesse momento, a gente vai corrigir aquilo que está errado, corretivas de enfermagem em relação à sintomatologia, tratamento e sentido de redução dos efeitos nocivos identificados. Então, eu identifiquei lá na primária, na secundária, eu promovi ações que vão minimizar esses agravos, reduzir os efeitos nocivos à saúde do paciente, do trabalhador, identificar o que é nocivo para o paciente trabalhador nesse momento, antes dele virar paciente, né? É hábito falar paciente. Mas é o trabalhador. O que a gente identificou como risco? O que eu posso fazer para que ele não vá estar exposto diretamente a esse risco? E aí, já na terciária, assistência aos portadores de sequelas produzidas pelas condições de trabalho. Nesse caso, talvez o risco que a gente tentou minimizar não foi eficiente e acabou, sim, gerando uma lesão, acabou gerando um agravo à saúde. Então, na terciária, a gente vai trabalhar com intervenções voltadas à inserção desse trabalhador, quando possível, ao seu local de trabalho, de uma forma adaptativa. Assistência aos portadores de sequelas produzidas pelas condições de trabalho. A intervenção acontece com a readaptação das capacidades funcionais do trabalhador, desvio de função, entre outros, utilizando-se de recursos de sistema e do ambiente, fortalecendo a linha de resistência. Então, o que isso quer dizer? É basicamente isso. Eu vou inserir, um processo de reinserção do trabalhador ao ambiente de trabalho nas suas novas condições. Tornar possível essa reinserção, mesmo que para isso seja necessário deslocar esse paciente para outro campo de trabalho, para outro setor, respeitando as individualidades, as limitações de cada trabalhador. A área física e equipamentos necessários. A área física, segundo o sistema de serviço de engenharia e segurança do trabalho, ela vai depender muito de qual setor em qual setor o trabalhador está, qual a ocupação dele, o tamanho da empresa, a organização dessa empresa,
o número de profissionais que fazem parte desse serviço. O serviço deve contar com local de arquivo, ambulatório, local para procedimentos de urgência, procedimentos de enfermagem, sala para provas funcionais e consultórios. Os equipamentos básicos para o funcionamento do setor de serviço de saúde ocupacional são os básicos mesmo. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa e eu preciso, é sabido hoje, que precisa ter o profissional de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem e segurança do trabalho, o médico. Então, assim, precisa ter um ambulatório. Esse ambulatório, eu preciso ter ficha dos meus pacientes. Eu preciso catalogar essa visita desse profissional lá. Eu preciso pesar ele, porque a obesidade faz parte, traz agravos à saúde. Eu preciso ter um equipamento de esterilização. Por quê? Porque aquele profissional, ele pode cortar, eu precisar estancar um sangramento, eu posso precisar tirar uma ferpa dele, eu posso precisar... o médico do trabalho pode precisar fazer uma sutura, uma pequena sutura, que pode ser feita dentro desse ambulatório, se ele tiver uma condição para isso, se ele tiver equipamento, para não precisar deslocar. Aparelhos de nebulizador, porque às vezes o paciente precisa fazer nebulização, ele vai lá, faz os 15 minutos de nebulização dele e não interfere no ambiente de trabalho dele. Esfigmomanômetro, estetoscópio, otoscópio e termômetro, que são itens básicos que todo ambulatório tem. E elaborações de manual de ocupação. Os manuais são instrumentos que reúnem de forma sistematizada normas e rotinas, que é o que eu já falei anteriormente. Cada setor, ele tem uma norma específica. Por quê? Porque aquele trabalhador, ele está exposto a um tipo diferente de trabalho, de labor. Ele está exposto a um risco profissional diferente. Existem pessoas que mexem em caldeira, que estão expostos a um tipo de risco. Tem outros que trabalham em andaimes, que estão expostos a risco de altura, precisa do cinto. Existem os que estão em calor, existem os que estão em ambiente de resfriamento. Então, assim, para diagnosticar, para poder sistematizar, a gente precisa saber o que cada profissional vai estar exposto. E, para isso, a gente cria protocolos. E esses protocolos servem como normas, como rotinas, como forma de organizar os setores de trabalho. Outras informações necessárias para a execução das ações do serviço de enfermagem também devem conter nesses protocolos. O que são essas outras informações? A gente precisa saber o espaço físico, quais são os equipamentos que estão lá dentro, quantas pessoas vão estar por metro quadrado, qual a ventilação daquele setor, o quanto ele pode ser ventilado, qual é o acesso dele, como é que são as portas, as janelas, como é que está a saída de emergência. São questões estruturais que também devem estar contidas nesse manual. Essas informações podem ser agrupadas em um único manual ou ser divididas de acordo com a sua finalidade. Coletânea de normas, rotinas, procedimentos, fluxo de atendimento, manual de educação e serviço, manual de funcionamento e de funcionários. O manual deve esclarecer dúvidas e orientar a execução de ações, constituindo-se um instrumento de consulta. Deve constantemente ser submetido a análises críticas e ser atualizado, sempre que necessário. Deve permanecer em um local de fácil acesso e de conhecimento de todos os usuários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: não adianta eu criar um manual e colocar ele dentro de uma gaveta chaveado. Eu preciso dar acesso às pessoas. Eu preciso que as pessoas possam usufruir dele e ter acesso sempre que necessário e que eu possa consultar sempre que for necessário, sempre que eu tiver uma dúvida. O manual, ele é aquele livrinho guia, né? Então, ele vai orientar as nossas ações. E ele precisa ser atualizado, porque o processo de trabalho e o profissional, a gente sabe que os profissionais mudam, que entram novos profissionais, que saem profissionais antigos, existe uma rotatividade, e a adaptação, ela vai acontecendo gradativa. Só que, às vezes,
cada vez que a gente troca um quadro de funcionário, ou cada vez que chega um equipamento novo, a gente tem que reestruturar esse manual. Porque reestruturou o quadro de pessoas, porque reestruturou o equipamento. Às vezes o equipamento é mais moderno, aquilo que oferecia risco deixou de oferecer, passou-se a ter um novo risco, passou-se a apresentar uma nova demanda de saúde do trabalhador. Portanto, deve ser elemento facilitador e não bloqueador das iniciativas e críticas. Os manuais devem ser elaborados na fase de organização de um serviço ou quando ele está em funcionamento e requer atualização de normas e procedimentos, que é isso que eu acabei de falar. O fluxo de atendimento deverá fazer parte do manual do serviço, pois as particularidades de cada serviço variam de empresa para empresa, conforme a portaria 24, de 19/12/1994. É recente, né, gente? Assim, eu acho recente, né? Que altera a redação da NR7, Programa de Controle de Médico de Saúde Ocupacional. O serviço de saúde do trabalhador deve ter prontuário pessoal e confidencial de cada trabalhador. Que é isso? O prontuário do trabalhador, ele vem trazendo informações de saúde desse trabalhador. Por quê? Como que a gente vai diagnosticar se é um problema de saúde ocupacional? Se ele tem um agravo à saúde devido ao sistema laboral dele? A gente precisa ter um parâmetro para isso. Então, a gente faz uma ficha desse paciente quando ele entra na empresa, e a partir daí ele é acompanhado periodicamente, para que, se alguma alteração vier em contradição com aquele estado de saúde com que ele deu entrada, a gente possa, sim, traçar um perfil. É um problema ocupacional? É um agravo à saúde que é decorrente do ambiente laboral ou não? Não é. É um problema biológico, é um problema físico, não tem relação. A gente só vai poder traçar esse perfil se a gente conhecer o perfil do nosso trabalhador no momento em que ele deu entrada na nossa empresa, e no momento em que ele foi submetido a essa consulta com essa equipe. Geralmente, os prontuários ficam num arquivo dentro do ambulatório e ele precisa ser organizado de alguma forma. Ah, vamos organizar a pasta por letra alfabética? Não, por número, por uma sequência numérica de fichas, as fichas de 1000 a 1101, de 1101 a 1201, ou não, vai ser as pessoas com nome A, que começam com A, as pessoas que começam com B, ou não, vai ser por ano de nascimento, ou por ano de admissão do paciente. O que é mais comum é a ordem alfabética, é o que é mais comum, é o que é mais fácil também para a gente procurar na hora, né? Esses registros devem ser mantidos pelo período de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Por que ele deve ser? Porque isso aí é uma segurança para a empresa de que ela promoveu condições para aquele trabalhador e é uma segurança também para o trabalhador. E isso é um documento confidencial e como é documento, o documento a gente não, mesmo que ele tenha aposentado, que ele tenha se desligado, que o trabalhador tenha se desligado da instituição, eu não posso simplesmente rasgar um documento que não é meu. Então, ele fica durante 20 anos lá. Agora, a gente tem os prontuários que são digitalizados, então ficou mais fácil, né? Fica numa pastinha lá bonitinha, já não tem mais a necessidade daqueles armários entregando o serviço de saúde. A NR4, ela estabelece, ela é um serviço especializado em engenharia e segurança de medicina do trabalho, e ela estabelece quantos e quais profissionais devem participar da empresa e dessa equipe, levando em consideração o número de funcionários que essa empresa tem. Por quê? Porque, às vezes, eu vou precisar de 2 técnicos em segurança do trabalho, eu vou precisar de 2 enfermeiros de segurança do trabalho, que vai precisar trocar turno, eu vou precisar de 3, eu vou precisar de 4. Então, um médico do trabalho é o suficiente? 2 técnicos é o suficiente? Não, eu vou precisar de 4 técnicos. Isso aí, a gente mensura conforme o número de profissionais que atuam na empresa. Então, e o grau de risco que essa empresa oferece. Então, no grau 1, o número de empregados no estabelecimento
De 50 a 100, nós vamos precisar de técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. E isso na proporção. Quando isso pode fazer parte do quadro da empresa, então pode ser terceirizado também, como é muito comum hoje. E aí vocês vão vendo que quanto mais, se vocês acompanharem o quadro aí, quanto mais aumenta o número de funcionários, mais profissionais vão ser necessários. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente observa no quadro, vocês têm aí, tá na página... Na página 9. Quando vocês olham aí, ó, quando passa de 501 a 1.000 funcionários, nós vamos precisar de 3 técnicos de segurança do trabalho. E quando a gente tem acima de 5.000 funcionários, nós vamos precisar, vai aumentando, 4, 6, 8, e vai aumentando. E pode chegar a 10 técnicos de segurança do trabalho. E a equipe também tem a questão de turno, né? Se é uma empresa que trabalha em turno, obviamente, nós vamos ter que ter uma equipe de segurança de trabalho em turno. Vamos ter que ter técnico e enfermeiro do trabalho em turno. Então, a demanda, essa é uma área muito crescente, viu, gente? Quanto mais a empresa cresce, mais serviço tem para nós. Compete aos profissionais integrantes do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação de riscos e esses persistir, mesmo reduzindo a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração e a intensidade ou característica do agente assim o exija. Então, vamos lá. Às vezes, é o que eu falei antes, o trabalhador ele era exposto a um risco de uma determinada máquina. Hoje, essa máquina já não está mais ali no uso, não está sendo mais utilizada, ela já não está mais no ambiente. Então, se ela foi retirada do ambiente, talvez não se faça mais necessário o uso de determinado EPI que era específico para aquele equipamento. Então, a gente vai vai chamar um engenheiro de segurança do trabalho, junto com a equipe de prevenção e riscos e agravos, identificar, não, esse setor não precisa mais, porque essa máquina não faz mais parte. Eu não preciso usar... E o engenheiro de segurança do trabalho está muito relacionado a identificação visual dos riscos. Acendeu aquela luz lá, não vamos entrar, porque ele está com radioatividade, vamos esperar a luz apagar. Não, mas eu preciso entrar, então vou ter que usar uma roupa adequada, vou ter que usar um equipamento adequado. Não, aquele setor de radioatividade não está ativo mais. Então, vamos nos cercar de que não tem risco de disparo de radioatividade, mesmo com a máquina desligada, se aquilo ali não ficou, se hoje o nosso profissional pode deixar de usar aquele equipamento de verdade, aí, a partir daí, remodelar a utilização desses EPIs por setor. Determinar, quando esgotado, todos os meios conhecidos para eliminação do risco e se ele persistir mesmo assim, trocar o equipamento, usar um equipamento de EPI mais adequado, já que não tem outro jeito, que esse trabalhador ele vai mesmo estar sujeito a esse risco. Colaborar, quando solicitado, nos projetos de implementação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na linha A. O que isso quer dizer? Que a gente precisa, como profissionais da saúde, identificar os nossos conhecimentos, por exemplo, aquele paciente, o ambiente que ele trabalha tem muita poeira. Então, eu sei que ele precisa usar uma máscara, uma N95, porque ele está sujeito a problemas pulmonares, respiratórios, porque ele inala muita poeira, ele inala muita fumaça.
que seja uma fumaça. Então, eu vou usar uma máscara adequada. Não, mas agora o risco dele deixou de ser de micropartículas para macropartículas. Então, vamos ver qual máscara mais ele vai precisar usar, qual tipo de EPI ele vai precisar usar. Não tem outro jeito, eu não tenho como tirar esse trabalhador daquela zona, então eu preciso promover um ambiente seguro para ele. E sempre que houver alguma alteração, eu preciso alterar a forma de prevenção dele também. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto das NRs aplicáveis às atividades executadas pela empresa e seus estabelecimentos. Então, vamos lá. O meu trabalhador, ele sabe que ele precisa usar EPI, ele tem conhecimento, é sabido dele que ele precisa usar o EPI. Mas ele precisa usar o EPI, eu estou fornecendo esse EPI para ele. Não basta eu fornecer, eu preciso fiscalizar. Eu preciso estar lá e vendo se ele realmente está usando. O meu não é só deixar isso a cargo do técnico de segurança do trabalho. Porque, vamos lá, ele precisa usar máscara. Aí ele precisa usar a N95, que ela tem aqueles, todo mundo já deve conhecer, ela tem aquela saída de ar, tem os filtros, e aí ela é pesada, ela é quente, ele começa a usar ela no queixo. Ela está no rosto dele, mas ela não está de forma adequada. Ela está fazendo efeito? Se ela precisa tapar nariz e boca, eu coloco ela no queixo, ela vai resolver alguma coisa? Não vai. E se o paciente começa a desenvolver fibrose cística, suponhamos, se ele está com impregnação de algum produto químico no pulmão dele devido à exposição a uma partícula tóxica no ambiente de trabalho dele. A responsabilidade dele ter adoecido não é só dele, é nossa também, que não formos lá como órgão fiscalizador e orientar. Olha, você precisa colocar máscara na boca e no nariz, não pode ficar no queixo. Precisa fazer educação continuada, precisa de tempo em tempo relembrar essas normas com o trabalhador. Não é só ensinar e esperar que ele vá fazer. Precisa fiscalizar e precisa garantir que ele tem conhecimento da forma correta de utilizar. E para isso precisa ter a educação continuada. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme disposição das normas regulamentadoras e da NRC. Promover a realização de atividades de conscientização e educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Já foi o que eu falei, né? Não basta a gente jogar a bola para cima do trabalhador, a gente precisa orientar, a gente precisa fiscalizar e a gente precisa prover meios para que ela funcione de forma eficaz. Analisar e registrar documentos específicos de todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doenças ocupacionais, descrevendo a história e a característica do acidente ou da doença ocupacional. Os fatores ambientais, as características do agente e as condições do indivíduo portador da doença ocupacional ou do acidente. Então, como que esse paciente chegou? Como que esse profissional chegou? Como que esse trabalhador chegou? Aí vamos analisar, ele se submeteu a esse risco consciente, ou ou esse agravo à saúde veio por um mau funcionamento do equipamento. Então, assim, não é só falar, ele não usou o EPI, mas eu forneci o EPI de forma adequada, eu orientei, eu ensinei como usar. Quando ele foi lá no ambulatório reclamar para mim que ele estava com falta de ar, eu encaminhei ele para o médico, eu agendei uma consulta com o médico do trabalho para ele, eu informei, eu anotei no prontuário dele de que ele estava com queixa de problemas respiratórios, ele estava me apresentando muito atestado de doença respiratória, eu notifiquei isso, eu tentei analisar mais cautelosamente se ele está sendo submetido a um ambiente hostilizado, se aquele ambiente de trabalho está trazendo esse risco para ele, esse agravo de saúde, eu tentei resolver o problema dele. Aí, são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias para saber se nós estamos desempenhando bem o nosso papel na área de segurança do trabalho.
registrar mensalmente os dados atualizados do acidente de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos e mapas constantes nos arquivos, que são os protocolos que são criados pelas empresas e que vêm com as informações, pelo menos as básicas, as mínimas, para poder identificar os agravos de saúde. Devendo a empresa encaminhar um mapa contendo avaliações anuais dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até todo dia 31 de janeiro, através do órgão regional, que é de saúde do trabalho, medicina de saúde do trabalho. Manter os registros que tenham as alíneas, são as questões H e I, na rede dos serviços especializados em engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho, ou facilmente acessíveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperar desde que sejam asseguradas as condições de acesso aos registros de atendimento e ao conteúdo que devem ser devidamente guardados. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso anotar isso tudo, mas eu não posso anotar e deixar na gaveta. Eu preciso deixar isso acessível. E se a equipe de medicina e segurança do trabalho precisar acessar, se a engenharia de segurança do trabalho precisar acessar essas informações, eu preciso manter elas atualizadas, eu preciso manter elas de fácil acesso e de fácil entendimento. Usar os termos de forma correta, ser sucinto, ser claro, ser objetivo, não ficar contando a historinha que a borboleta pousou. Quando a gente vai fazer, eu lembro de ler muito relatório de segurança do trabalho, eles iam contando que o profissional, ele trajava uma roupa por baixo, então vamos ser objetivos. A roupa era de cor vermelha, a cor está influenciando, é um fator que vai ter algum respaldo, ou vai ter alguma interferência? Não, se não tem interferência, vamos ser objetivo, vamos traçar as informações, vamos fazer um relatório de saúde do trabalhador, um relatório técnico de enfermagem objetivo, mas que seja conciso, que seja esclarecedor. Também não vamos colocar lá assim, PAC apresenta algia em membro inferior esquerdo, conduzido ao médico, receitado medicamento, segue sob cuidados. Não é assim. Mas o que o médico identificou? Qual exame foi pedido? Vamos fazer um levantamento preciso e catalogar de forma adequada essas informações. As atividades dos profissionais integrantes do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se torne necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofe, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndio e ao salvamento de imediato. O que acontece? Não é vedado, é o que eu falei antes. Alguns pequenos procedimentos a gente pode sim executar dentro desse laboratório. Existem alguns procedimentos que são emergencialistas que a gente pode executar lá. Por exemplo, se o meu paciente está com hemorragia, ele sofreu uma perfuração, está com hemorragia, eu posso sim conter essa hemorragia para ele conseguir chegar a um serviço de saúde especializado. Eu preciso fazer isso, é minha obrigação. Eu preciso manter esse trabalhador vivo. Então, ele quebrou uma perna, eu preciso conduzir ele de dentro da mina até um serviço de saúde, eu preciso imobilizar. Então, eu preciso deter essa técnica e relatar isso tudo. É uma obrigação minha conduzir esse paciente com segurança, esse trabalhador. Atuação do enfermeiro do trabalho e perspectivas no mercado. Empresas públicas, empresas privadas, regime jurídico estatutário versus a CLT, que a gente é submetida, né, a CLT, os autônomos, o sistema de serviços de saúde de medicina do trabalho, os programas de saúde do trabalho, implantação e administração da CIPA, CIPAT,
das PACs, da PCA e educação continuada, realização de campanhas de vacinação para funcionários e estudantes, entre outros, orientação sobre riscos, sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças, isso tudo faz parte do trabalho do técnico em segurança do trabalho e do enfermeiro do trabalho. Quando eu falo enfermeiro do trabalho, eu incluo os técnicos de enfermagem do trabalho. A finalidade das campanhas preventivas de segurança do trabalho é fazer com que o empregado tenha consciência da importância do uso do equipamento de proteção individual, que são os EPIs. Além de ser uma indicação técnica, o uso de EPI é uma exigência legal, conforme norma regulamentadora, que é a NR6, da portaria 3.214, de 8/6/78. Essa já é um pouco mais antiga. E configura obrigação tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, a empresa ela tem obrigação de fornecer o EPI e o funcionário, o empregado, ele tem obrigação de usar corretamente. Não é só obrigação de um ou de outro. Os casos de doenças ocupacionais vêm aumentando gradativamente na mesma proporção do crescimento da indústria. Quanto mais se cresce a indústria, aumenta-se o número de funcionários, e quanto mais se aumenta o número de funcionários, hoje, a produtividade, produzir em grande escala, é um fator primordial para as empresas, porque a concorrência é ampla. Então, e quanto mais esse trabalhador é exigido no campo de trabalho, mais ele tem a sua saúde exposta a riscos. Então, as doenças ocupacionais vêm aumentando, sim, em consequência das horas de trabalho e dos tipos de trabalho também. É considerado extensão do rol dessas doenças, aquelas doenças que a gente vê lá, LER, DORT, doenças mentais. Doença mental, ou depressão, ou síndrome do pânico, ela pode estar relacionada com o ambiente de trabalho? Sim, pode. Depende de que esse trabalhador está exposto. É considerado, então, nesse rol, 3 delas aparecem em maior evidência. E são tidas como doenças ocupacionais mais comuns. A perda auditiva, que é a PAI, a lesão por esforço repetitivo, que são as LER, que todo mundo já ouviu falar, e as doenças de coluna. Às vezes, a doença de coluna, gente, ela é até mais prevalente do que a LER, tá? Às vezes pela obesidade, às vezes pelo próprio pela forma de trabalho sem um fortalecimento da musculatura, que acaba sobrecarregando de forma errônea a coluna. Então, são N fatores causais. Entende-se como perda auditiva induzida por ruído uma alteração dos limiares auditivos do tipo neurosensoriais decorrentes da exposição sistemática a ruídos, que tem como característica a irreversibilidade e a progressão com o tempo de exposição. A PAIR é uma diminuição progressiva auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. O termo perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora é o mais adequado, porém, o termo PAIR é mais utilizado e, por isso, mais conhecido. PAIR é PAIR, PAIR. É que, às vezes, eu já falo logo assim. As principais características dessa moléstia é ser sempre neurosensorial, por comprometer as células do órgão do córtex, ser quase sempre bilateral, por atingir o ouvido direito e esquerdo, com perdas semelhantes e, uma vez instaurada, irreversível. Por atingir a cóclea, o trabalhador pode atingir intolerância a sons mais intensos. Ele fica com uma sensibilidade auditiva muito aguçada, então ele sente dor mesmo quando submetido a ruído. O diagnóstico PAI pretende a identificação, qualificação e a quantificação da perda auditiva. É necessário constatar que o trabalhador foi exposto a níveis elevados de pressão sonora de intensidade maior do que 85 decibéis, durante 8 horas diárias por vários anos. Cabe destacar que os danos causados à saúde do trabalhador
transcendem a função auditiva, atingindo também o sistema circulatório, nervoso, etc. Então, quer dizer, problema auditivo mas ele começou como auditivo. Outras patologias podem vir em decorrência dessa primeira patologia. Apresenta-se como medida de controle a conservação auditiva, o reposicionamento do trabalhador em relação à fonte de ruído ou mudança de função, a redução da jornada de trabalho e o aumento do número de pausas no trabalho ou de duração das mesmas. As lesões por esforço repetitivo, que são as LER, são enfermidades que podem acometer lesões articulares, músculos, nervos, ligamentos isolados ou associadamente, com ou sem degeneração dos tecidos, atingindo, na maioria das vezes, o membro superior, região escapular do pescoço, pelo uso repetitivo e forçado de grupos musculares e posturas inadequadas. Quem que dá muita LER? O paciente que fica muito tempo, o trabalhador que fica muito tempo na frente do computador, motorista de caminhão, porque passa a marcha, ou agora é automático, né? Mas o movimento do volante, ou às vezes quem trabalha em painel, né? Eles são mais acometidos por essas doenças. Por quê? O ambiente é assim. Distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho. A DORT e a LERS. São definidos como síndromes clínicas que apresentam dor crônica, acompanhada ou não por modificação objetiva e resultante do trabalho exercido. Então, a LER e a DORT, ela é considerada doença ocupacional porque ela está diretamente relacionada com várias horas expostas ao risco, à mesma posição, às vezes é um trabalho que não tem como você mudar de posição, às vezes o movimento é repetitivo, às vezes você precisa apertar sempre com a mesma mão, você precisa segurar o botão, você fica girando a manivela sempre com a mesma mão, e isso acaba causando uma musculatura que não está bem preparada, ela acaba causando essa deficiência. As LER foram reconhecidas como doenças do trabalho em 1987, por meio da portaria 4.068 do Ministério da Previdência Social, e detém o primeiro lugar das doenças ocupacionais notificadas pela Previdência Social. Essas espécies de moléstias vêm atingindo grande parte da população operária, deixando de ser exclusivamente dos digitadores, como se entendia até pouco tempo. Hoje há ocorrência em diversos trabalhadores de outros ramos de atividade, como, por exemplo, os telefonistas, metalúrgicos, operadores de linha de montagem, entre outros, porque ela está relacionada com o exigir da mão, ou exigir do profissional várias horas expostas ao mesmo movimento. E, assim, hoje é sabido que quando a empresa... Hoje é muito comum fazer intervalos nas empresas, onde faz alongamento no profissional, onde estimula o caminhar, aqueles minutinhos que ele caminha, que ele sai do ambiente laboral dele, justamente para isso, para favorecer a circulação, para tornar o profissional mais ativo e para diminuir essas lesões, essas DORTs, essas dores que vêm da permanência de várias horas na mesma posição, ou do posicionamento errôneo. Então, já é uma preocupação das empresas, dos profissionais que atuam em saúde do trabalhador, a necessidade dessas pausas e desses exercícios. Às vezes fala exercício matinal, mas é sempre um exercício para tirar, para fazer esse profissional ficar com seu corpo ativo, principalmente esses que ficam muito tempo sentados. Eles estouram muita veia, dá muito problema de circulação, incha muito os membros inferiores, então o movimentar é essencial para eles. Protocolos de procedimentos médicos periciais em doenças profissionais e do trabalho. As doenças profissionais ou do trabalho, ela é caracterizada quando diagnosticada a intoxicação ou afecção, se verificada que o empregado exerce atividade que expõe ao respectivo agente patógeno, ou patogênico, como vocês preferirem, mediante anexo de causa a ser estabelecido conforme disposto nos manuais de procedimento médico periciais em doenças profissionais e do trabalho.
levando-se em consideração a correlação entre doenças e atividades exercidas pelo assegurado. Então, quando a gente fala em protocolos de procedimentos e perícia, a gente tem que ver, não é tudo que é doença ocupacional, não é tudo que é doença do trabalho. Para ela ser considerada uma doença do trabalho, ela tem que estar relacionada com o trabalho. Ah, mas cada dia eu trabalhava num setor, mas eu dei leve. Ué, mas se você mudava, se você fazia exercício diferente, então pode ser que isso não seja relacionado ao trabalho. Ah, eu trabalhava sei lá, eu trabalhava num lugar que escorregava e eu dei pneumonia. Ué, o que tem a ver a pneumonia com escorregar, do ambiente ser escorregadio? Se fosse frio, se fosse úmido, se fosse gelado, se fosse muito quente, se tivesse mudança brusca de temperatura, ou se tivesse algum agente infeccioso, algum patógeno, mas ali o escorregar está relacionado à lesão traumática, à fratura, a torções, a luxações, mas não a uma doença pulmonar, né? Então, não vou falar que sua pneumonia está relacionada ao trabalho, né? Se a sua área de trabalho não oferecer esse risco. O atual quadro cobre 188 doenças que podem estar relacionadas ao trabalho, distribuído em 14 grandes capítulos a saber. Então, quer dizer para facilitar o estudo e o catálogo dessas doenças do trabalho, dividiu-se elas em 14 grandes grupos. Por quê? Porque existem as doenças infecciosas, existem as doenças traumáticas, existem as doenças neurológicas. Então, quando a gente cataloga essas doenças, a gente consegue, até para maneira de consulta, né, de entendimento, fica mais fácil e mais organizado. Quando a gente está levando essa máxima, a primeira delas são as doenças infecciosas e parasitárias. Tuberculose, carbúnculo, brucelose, leptospirose, tétano, pistacose, ornitose, doença do trato das aves, dengue, porque assim, às vezes eu vou lá cuidar de aves e elas estão com uma doença viral. Eu estou submetida a esse risco. Dengue, clássico de febre amarela, hepatite viral, doenças pelo vírus da imunodeficiência humana, dermofitose e outras micoses, candidíase de pele, das unhas, paracocidioidomicose, oh meu Deus, blastomose sul-americana, brasileira, doença de lúpus, malária, leishmaniose cutânea, e entre outras. Então, quando a gente fala desses montes de doenças infecciosas, a gente está falando daquilo que o ambiente pode ter me favorecido. Eu posso estar com uma imunidade mais baixa naquele dia e favoreci a entrada dessa infecção no meu sistema. E quando esse sistema, quando meu sistema imunológico é invadido por essa doença infecciosa, eu vou desencadear a doença. E aí ela é considerada do trabalho porque ela foi adquirida durante o ambiente do trabalho. É claro que teve os fatores que facilitaram, os fatores causais, os biológicos, mas a gente tem que levar em consideração que o vírus foi adquirido naquele ambiente. Lá continha aquele patógeno. E ele veio de encontro ao desenvolvimento da doença em mim. Então, ela é considerada uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, patologia decorrente do trabalho. Neoplasias e tumores, que são as neoplasias malignas de estômago, pâncreas, cavidades nasais, seios de face, faringe, bronquíolos, pulmões, ossos, inclusive sarcoma ósseo e de bexiga, angiosarcoma de fígado, os epitelomas malignos e outras neoplasias malignas de pele, mesotelioma, de pleura, de peritônio ou de pericárdio e as leucemias. Por que as neoplasias são os cânceres, os tumores, por que eles podem estar relacionados com essa questão? Por que eles podem estar relacionados com a doença ocupacional? A gente já não tem a célula, todos nós temos a célula cancerígena, ela faz parte do nosso sistema biológico, nós já nascemos com ela. Só que em determinada fase da nossa vida,
ou por alguma questão de imunidade, nossas células de defesa caem. A gente tem uma diminuição das células de defesa. E se a gente tiver exposto a um fator causal no ambiente de trabalho, ela vai ser considerada uma neoplasia do trabalho. Por exemplo, eu trabalho com um produto químico que é corrosivo. E aí, em um determinado momento, eu desenvolvi o câncer de pulmão, por exemplo. Pode estar relacionado com a inalação desse químico, desse produto químico? Sim. Então, ela se torna uma doença ocupacional, porque ela foi o fator desencadeante da diferenciação celular da célula que eu já tinha. Não quer dizer que o ambiente de trabalho vai lá implantar o câncer dentro de você, mas ele vai favorecer essa diferenciação celular para a forma maligna. Então, ela é considerada uma doença do trabalho. Doenças de sangue e dos órgãos. Hematopioides, síndrome mieloplasmáticas e outras anemias devido aos transtornos enzimáticos. Anemia hemolítica adquirida, anemia aplástica, devido a outros agentes externos e não especificadas. Anemias sideroblásticas, secundárias a toxinas, púrpuras e outras infecções hemorrágicas. Agranulocitose, neoplasias tóxicas e outros transtornos específicos dos glóbulos brancos. Leucocitose, reações leucocitoides e entre outras doenças. Tem a methemoglobina, que é o aumento da hemoglobina adquirida, que vai aumentar muito, e aí o sangue fica meio grosso, né, galera? Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Hipotiroidismo, substâncias exógenas e outras porfirias. Então, às vezes, a pessoa desenvolve hipertiroidismo porque no ambiente de trabalho dela, ela estava exposta à questão radioativa. Ou, às vezes, ela tem distúrbios nutricionais porque o ambiente de trabalho dela, ela comia de forma errônea, ela não tinha os intervalos. Então, assim, N fatores podem ir, mas para provar que isso é uma doença do trabalho, precisa ter um fator causal relacionado à sua atividade laboral. Transtornos mentais de comportamento. Demências e outras doenças específicas classificadas em outros locais. Delírios não sobrepostos à demência, transtornos cognitivos leves, orgânicos, de personalidade mental, orgânicos, sintomáticos, não específicos, alcoolismo crônico, episódios depressivos, estado de estresse pós-traumático, neuroastenia, incluindo a síndrome de fadiga, outros transtornos neurotrópicos específicos, incluindo neurose profissionais, transtornos de ciclo de vigia, sono, devido a fatores de não orgânicos, sensação de estar acabado, síndrome do burnout ou de esgotamento profissional. Burnout, como vocês preferirem falar. Então, o que acontece? Transtornos mentais? Sim. Por quê? Porque, às vezes, o profissional, ele está há muito tempo, ele tem que estar sempre em estado de alerta. Ele trabalha num local que, por exemplo, tem risco de desmoronamento, ele está sempre naquela sensação de que tudo vai cair, que tudo vai desmoronar. Então, ele está sujeito a esse tipo de agravo de saúde. Ou ele trabalha em local que ele fica muito sozinho, que ele não tem convívio social, ele pode desenvolver doenças relacionadas ao convívio, intolerância ao convívio social, desenvolver síndromes de pânico, ele ter pânico de lugar que tem muita gente, porque ele ficou muito tempo num lugar sozinho, distúrbios do sono, paciente que troca turno, ele começa a desencadear estresse, problema de pressão. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de um momento de vigília fixo. Quando ele é submetido a várias horas, a vários turnos desregulados de trabalho, o corpo dele não consegue assimilar o que é dia, o que é noite, o que é hora de vigília, o que não é. Então, ele nunca mais ele vai conseguir entrar naquele período de vigília, aquele sono que descansa, porque ele está sempre esperando que ele está na hora do turno, esse turno, hoje ele está no turno das 7h30, depois ele está das 4 às, eu não sei bem como são esses turnos, e toda vez que ele muda de turno, ele muda o relógio biológico dele, ele sujeita o corpo dele a uma readaptação, o que não é que nem sempre
é benéfico. Na maioria das vezes causa um estresse oxidativo, um estresse nos órgãos, porque esses órgãos eles estão constantemente em mudança de atividade para atender à necessidade do corpo em geral. Doenças do sistema nervoso. Ataxia cerebral, Parkinson secundário devido a outros agentes externos, outras especificações de tremores, às vezes eles desenvolvem doenças musculares, às vezes o músculo dele perde a capacidade, perde a elasticidade, então ele fica tendo contrações involuntárias, transtornos de movimento, do nervo trigêmeo, do nervo óptico, do complexo braquial. Tem gente que fala, meu olho fica pulando, eu estou com a pressão intraocular aumentada, devido a muito tempo em frente de tela, não usa proteção, não tem o espaço adequado, não usa o espaço correto de distância do olho para a tela, síndrome de saída do tórax, desfiladeiro torácico, distúrbio do ciclo vigília e sono, neuroplasias, membros superiores, síndrome do túnel do carpo, que atinge muito quem trabalha com as mãos, né? Do pronador redondo, do canal de Guyon, do túnel cubital, lesão do nervo alunar, do nervo radial, outras neuropatias dos membros superiores, compressão do nervo supraescapular. É muito comum, tá tendo muita cirurgia de trabalhador com problema no ombro, por questão de trabalho, mau posicionamento no trabalho. Lesão de nervo poplíteo lateral, polineuropatia devido a outros agentes tóxicos induzidos pela radiação, encefalopatia tóxica, aguda ou crônica. O grupo 7 são as doenças dos olhos e anexos. Blefarite, conjuntivite, ceratite, ceratoconjuntivite, catarata, inflamação, corionoretina, que dá muita, neurite ópticos, distúrbios visuais e subjetivos. Existem muitos, eu estou vendo muita cirurgia de olho por causa de tela de computador. Então, muito cuidado, tem a distância certa, dá para trabalhar, beleza, no computador, mas existe uma distância mínima da tela. E hoje, vocês podem observar que até crianças estão usando muito mais óculos, por quê? Tela. Então, assim, não é não usar, é usar de forma correta. Hoje ninguém faz nada sem computador, é impossível não usar, mas a gente pode usar de forma correta que não dê prejuízo para a nossa saúde. Doenças do ouvido, otite média, não suporativo, quer dizer, não tem pulso. Barotrauma de ouvido médio, perfuração de membrana do tímpano, outras vertigens periféricas, labirintite, perda da audição induzida pelo barulho do trauma acústico, perda de audição ototóxica, otalgia, secreções auditivas, outras percepções auditivas anormais, alterações temporais do limiar auditivo, comprometimento da discriminação auditiva. Eu atendi antes de terminar aqui, eu atendi um paciente há uns 5 meses atrás, que ele estava sem escutar há 20 dias, porque ele trabalhava num lugar e tinha era questão ele estava trabalhando com helicóptero, ele estava num resgate, e aí o barulho do helicóptero causou uma surdez temporária nele. É uma doença laboral, é um prejuízo laboral, porque a diferença pressórica e a turbina causaram uma lesão no ouvido dele. Então, ele ficou com dificuldade para ouvir. Alterações temporais liminares do tubo auditivo, comprometimento de discriminação auditiva, hiperacusia, outros transtornos específicos, otite de barotrauma, barotrauma de ouvido externo, de ouvido interno, sinusite barotraumática, barotrauma sinusal, sinusite barotraumática, barotrauma sinusal, síndrome devido a deslocamento de ar de uma explosão. Então, às vezes, tudo aquilo que muda a pressão do nosso ouvido pode ser
relacionado ao nosso trabalho e pode, sim, ser considerado doença ocupacional desde que haja comprovação. E é muito comum acontecer. Doenças do sistema circulatório, hipertensão arterial, doença renal, hipertensiva, necrose, angina, pectose, infarto agudo do miocárdio, doenças crônicas cardiopulmonares, plásticas epicárdicas, pericardites, paradas, arritmias, aterosclerose, doenças ateroscleróticas, dor precordial, síndromes associadas a doenças coronarianas, doenças do aparelho respiratório, já vem no grupo 10, que são as faringites agudas, laringotraqueite, que é isso? Quando há infecção da laringe e da traqueia junto. Rinite alérgica, sinusite crônica, ulceração ou necrose de septo nasal, perfuração do septo nasal, laringotraqueite crônica e outras doenças pulmonares obstrutivas. Asma, bronquite crônica, bronquite obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma ocupacional, pneumoconiose, que são causadas por trabalhadores que trabalham no carvão, asteose, silicose, pneumomicose devido a outras poeiras inorgânicas, berilose, cinderose, estranhose, pneumonicose devido a outras poeiras, tuberculose, doenças de vias aéreas, enfim, até pássaros, viu, gente? Esses dias teve um paciente que desenvolveu um tipo de pneumonia que era causada por um pássaro, por pombo. E é letal, se não tratada, se não acudir a tempo. Derrame pleural, placas pleurais, efizema intersticial, transtornos respiratórios e outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outras partes da síndrome. As doenças de pele e de tecido subcutâneo, as dermatoses e suas complicações infecciosas, dermatite alérgica de contato, dermatite de contato por irritantes, urticárias, queimaduras solares, alterações agudas de pele devido à radiação ultravioleta, urticária solar, dermatite por fotocontato e outras alterações específicas não especificadas, alterações de peles devido à exposição crônica de radiação não ionizante, dermatite solar pelo uso de agrotóxicos, né, de agricultor, de marinheiro, radiodermatite aguda, crônica, não especificada, outras formas de acne, cistos foliculares de pele, de tecido subcutâneo, formas de hiperpigmentação pela melanina, melanodermia, leucodermia não classificada, ceratose adquirida, flosbite, aí vai depender. Essas doenças de pele, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos à radiação. As empresas, elas fornecem os protetores solares. Tem algumas que fornecem até uns mais fortes do que esses que a gente consegue comprar em farmácia, esses dermocosméticos. Justamente porque elas colocam que os profissionais ficam mais tempo expostos. Então, aí ela te ofereceu o protetor solar. Agora, cabe ao trabalhador usar de forma correta, retocar, né? Porque também não adianta a empresa fazer a parte dela se o trabalhador não fizer a dele. No grupo 13, temos doenças osteomusculares de tecido conjuntivo, artrite reumatoide associada à pneudomicose dos trabalhadores de carvão, gota, induzida pelo chumbo,
artroses, dor articular, síndrome cervicobraquial, dorsalgia, sinovite, tenossinovite, transtorno dos tecidos moles, fibromatose de face palmar, enfim, são as doenças de músculos, de lesões e músculos. Lesões do ombro, anterostopatias, mialgias, osteomalácias em adultos, fluorose de esqueleto, que é a intoxicação que apresenta má formação do esqueleto, osteonecrose, osteolose, mal dos caixões, que é a doença de Kienkenbonk em adulto. Eu nem sei falar esse nome, porque ele é em russo. É russo mesmo, acho que é russo mesmo. Doenças do sistema geniturinário. Síndrome nefrética aguda, doenças glomerulares crônicas, nefropatia induzida por metais pesados, insuficiência renal aguda e crônica, cistite aguda, infertilidade masculina. Equipamentos de proteção individual, nós já falamos. O equipamento de proteção individual, ele é exigido, ele deve ser usado, e o uso, ele vai depender, qual equipamento deve ser usado, ele depende da área laboral de cada profissional. Então, assim, uns vão precisar de macacão, outros vão precisar de máscara, outro de capacete, a outra é bota, o outro é um sapato antiderrapante, é óculos, é máscara, vai depender do que ele está submetido, qual que é o ambiente dele, o que aquele ambiente está fornecendo de risco para a saúde dele. Aí vai ser determinado qual EPI. Então, não é um EPI para todas as áreas, depende, cada área requer um. São dispositivos de uso pessoal destinados à proteção da saúde e integridade física do trabalhador. O uso do EPI no Brasil é regulamentado pela norma regulamentadora NR6, da Portaria 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. As instituições de saúde devem adquirir e fornecer EPIs novos em condições de uso aos trabalhadores sem nenhuma cobrança de seu uso. Então, o que acontece? Eu posso cobrar que o trabalhador use, mas eu não posso descontar do pagamento dele o valor do EPI. E eu não posso exigir que o meu trabalhador compre o EPI. Eu, como empresa, preciso fornecer para ele, porque sou eu que estou submetendo ele ao risco. Então, eu preciso dar para ele esse meio de proteção. Não é legal que a empresa cobre pelo EPI, cobre monetariamente. Ela pode cobrar o uso. Olha, colega, você precisa usar. Ó, seu João, você precisa usar a máscara. Ó, seu Francisco, cadê o capacete? Olha o cinto de segurança, ele tem que estar acoplado ao seu macacão, não é só pendurado nas costas. Os EPIs, eles devem ser substituídos sempre que necessário. Esses EPIs têm que estar em condições de uso do trabalhador, deve proporcionar capacitação para o uso correto dos mesmos. Não adianta eu fornecer uma máscara e não ensinar o local correto de colocar ela. Assim como todo equipamento de segurança, de proteção individual, ele precisa ser fornecido, mas não é só entregar para o trabalhador, eu preciso orientar a forma correta de usar, para então eu poder cobrar a sua utilização correta. Igualmente, deve proporcionar capacitação para o uso correto dos mesmos, e caso o trabalhador se recuse a utilizá-los, poderia exigir a assinatura de um documento no qual dará ciência e especificará detalhadamente os riscos aos quais o trabalhador está se expondo. Então, quer dizer, ele tem o direito de recusar usar o EPI, só que ele vai ter que se responsabilizar por escrito. Os EPIs deverão ser cuidados, descontaminados e higienizados para prolongar sua vida útil. Quando forem descartados, não deverão ser reaproveitados. Os EPIs não podem provocar alergias ou irritações.
devem ser confortáveis e atóxicos. Biossegurança. Segundo Costa, dependendo da abordagem que se faça, a biossegurança pode ser definida como módulo, processo ou conduta, como módulo porque não possui identidade própria, mas sim uma interdisciplinaridade que se expressa nas matrizes curriculares de seus cursos e programas. Como processo, porque a biossegurança é uma ação educativa. Nesse sentido, podemos entendê-la como um processo de aquisição de conteúdos e habilidades com objetivo de preservação de saúde do homem e do meio ambiente, como conduta quando analisamos como um somatório de conhecimentos, hábitos e comportamentos e sentimentos que devem ser incorporados ao homem, para que este desenvolva de forma segura sua atividade profissional. As ações de padronização e prevenção e cautela durante trabalhos nas áreas de saúde podem ser denominadas biossegurança, área do conhecimento que tem como objetivo desenvolver ações que possam contribuir para a diminuição de riscos inerentes às atividades das diversas áreas de saúde. Então, gente, com isso, a gente está querendo dizer que os profissionais de saúde, eles estão, eles, às vezes, de maneira de maneira irreversível ou de maneira necessária, eles estão submetidos a riscos no dia a dia dele. Mas existem meios e formas de evitar que esses riscos tragam agravos à saúde e a gente entra nessa área. Essa é a nossa função, nosso trabalho e a nossa responsabilidade. Cabe a cada um de nós, como profissionais de saúde, atuar de forma ética, respeitando as limitações, respeitando as adversidades, respeitando as particularidades de cada setor de serviço, respeitando a individualidade do trabalhador. Fornecer para ele o equipamento é uma tarefa, é uma obrigação da empresa, mas preciso fornecer um equipamento adequado, de tamanho adequado, que seja de fácil uso, de fácil utilização. Se for um equipamento que precisa de um treinamento, a empresa precisa fornecer o treinamento para que esse profissional use de forma correta. Esses equipamentos, eles precisam passar por manutenção, eles precisam ser substituídos quando necessário, não é dar uma vez na vida e outra na morte, ele precisa passar por avaliação periódica, ele precisa ser substituído sempre que notar uma necessidade. Eu vejo isso muito em capacete. Um exemplo muito bom disso é um capacete. O capacete, uma vez que o profissional sofreu uma queda, que ele bateu com a cabeça, ele precisa substituir esse capacete, porque já houve um microtrauma nesse capacete. Então, eu preciso substituir por um outro capacete. Não é, por exemplo, um ciclista. O ciclista, quando vou dar um exemplo de ciclismo, que não é um trabalho, não é um ciclista profissional. Se ele cai da bicicleta e bate com a cabeça, aquele capacete dele não serve mais, mesmo que visivelmente não tenha tido alguma ruptura. E assim é com o equipamento de segurança do trabalhador. Ele precisa ser substituído conforme a especificação do fabricante. Ele não pode ser uma vez e até o profissional se aposentar, não. Ele precisa passar por inspeções. E se nós nos comprometermos a dar essa estrutura para esse profissional, para esse trabalhador, ou seja, se nós estivermos atentos a essas necessidades do trabalhador e essas particularidades, o risco de agravo à saúde vai ser reduzido drasticamente e gradativamente. A nossa função é essa. E é trabalhoso, requer muita atenção, mas é muito prazeroso também. E aí, alguma dúvida? Se eu puder ajudar em alguma coisa?
A gente hoje vai até a página 18, né? Começamos na próxima aula na página 19. Eu conto com a leitura de vocês aí. E basicamente é isso. Ótima noite, professora. Olá, tchau, tchau, obrigada. Tchauzinho.